gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô com cara de sono e tô falando baixinho porque o Lucas ainda tá dormindo. São 6 da manhã e aí eu tive já que levantar, né, porque a cliente vem de meio-dia. Mas vai ser um bolo de 3 andares, pasta americana, leva tempo, né, então tem que começar cedo. E a gente dormiu bem mal porque o Lucas tá com um pouco de dor de cabeça, o corpo mole, começando a ficar meio arriadinho. Aí ele foi dormir bem tarde. E eu também dormi tarde porque a gente acabou as coisas tarde, né? Então eu dormi menos de 5 horas. E é isso, né? Hoje eu vou mostrar pra vocês a decoração do bolo, né? Estamos seguindo aí uma sequência desse kit da bailarina. E vai ter outro bolo também que vai ser de chantilly. Então eu vou mostrar tudo pra vocês, passo a passo. Vou tentar também colocar todos os detalhes aqui pra vocês. Forma que eu vou usar, quantidade de ganache, né? Quantos quilos tem e o preço do kit, que eu sei que vocês gostam de saber. Então, não perde esse vídeo, assista até o final. No final você deixa seu like, se inscreve se não for inscrito, né? Se você ficar só de curioso aí assistindo, se inscreve para ajudar a gente. E deixa seu comentário no final também. Então, eu vou começar aqui. Minha mesa já tá organizada ali, ó. Organizada, né? Deixei só a pasta americana que eu vou usar. Já tô esquentando a ganache pra derreter. Pronto, já derreti aqui a ganache. Aí eu forrei com plástico filme, minha gente, aqui, pra ver se eu faço menos bagunça, porque sempre fica caindo ganache na mesa. Aí pra facilitar, quando eu terminar, eu tiro isso aqui, jogo fora, já boto o tapete e vou abrir a pasta. Então vamos tentar facilitar ao máximo pra não atrasar esse bolo, né? Então já vou pegar os bolinhos, o cake board e começar a ganachear. Então, gente, aqui eu já vou começar a fazer a minha ganache, né? Blindar esses 3 bolos, vão ser 3 andares. E a base a gente sempre dá uma reforçada mais para que fique mais seguro. Essa base, ela tem 20 centímetros de diâmetro e a altura fica entre 12 e 13 centímetros. Minha forma tem 10, né? Mas sempre passa um pouquinho, então fica mais ou menos 12, 13, principalmente quando a gente coloca a ganache. Aqui em cima vocês estão vendo que eu tô reforçando um pouquinho, uma camada mais grossinha, porque ele tava um pouquinho torto. Então, eu tava colocando primeiro uma camadinha mais grossinha em cima, acertando, pra ficar tudo retinho, né? Como eu não tô usando guia, então eu tenho que reforçar bem aqui pra ficar bem retinho. Aqui eu já tô colocando os palitos de sustentação pra, né, fixar já com o meu bolo ali, pra não correr risco de rachar depois, eu ter surpresa, nem nada. Então, eu já enfiei ali e depois eu faço a minha blindagem, né? Porque a gente, quando coloca esses palitinhos grossos, às vezes pode rachar por conta do impacto, né? Quando a gente enfia, ele faz aquela pressão pra fora e pode rachar. E esse palito que eu tô usando é aquele mais grosso, de pegar balão. Então, ele é bem firme, bem durinho. E é uma espessura ok, não é muito grosso, mas também não é aquele fininho. Então, ele é perfeito para estruturação, porque ele é muito seguro, fica bem durinho. Então, eu coloquei 5, como esse bolo vai ser o da base, eu coloquei 5, para ficar mais firme esse suporte. E todos os bolos, vocês vão ver que eu não vou usar a guia. Eu já ensinei aqui para vocês no canal como que faz a guia para blindar bolo, né? Se você for iniciante, é perfeito, porque você coloca uma guia embaixo, outra em cima, e aí vai fazer a blindagem de ganache sem preocupação. Você não vai precisar ficar se importando e alisar muito, porque a guia já vai fazer esse trabalho para você. Só que como eu já tenho experiência, eu prefiro fazer livre. E aí eu vou fazer os 3 sem guia. Mas vocês vão ver que vai ficar tudo bem retinho. Então, eu vou fazendo sem guia mesmo, vou alisando, aplicando ganache, alisando, pra ter, né, uma espessura mais grossinha. A espessura que eu deixo aqui de ganache é em média 1 dedo. Então, eu já vejo ali no olho quanto que precisa e vou aplicando, né, sempre camada por cima de camada. Eu não gosto de fazer uma camada só muito grossa, porque vai demorar muito para secar. Então, eu faço uma camada, ele já seca, eu faço outra. E aí, eu já tô no meu segundo bolo. O primeiro bolo, que vai ser o da base, ele vai ser todo de chocolate. Aqui a gente usa massa manteigada e o recheio é de brigadeiro. O do meio vai ser todo branco, então é massa manteigada branca com brigadeiro branco. E o do topo também todo de chocolate. Então, a cliente pediu assim, falado, preto, branco e preto. E aí, esse bolo do meio, ele tem 18 centímetros de diâmetro e a altura vai ser a mesma coisa. Então, vai ficar a base com 20, o do meio 18 e o do topo 13. E aí, aqui eu coloquei os palitos, mas ele tava muito grande, eu também tive que dar uma acertada ali para diminuir, porque eu cortei todos
um tamanho meio que aleatório ali, grande. E fui colocando. Então, depois eu vim acertando, tirando, né? Pra não ficar muito passando e ficar aquele espaço muito grande entre um bolo e o outro. Então, eu fui cortando ali pra deixar já certinho. E aí, ficou assim. Já passei pra vocês o tamanho do bolo, sabor, né? Como que vai ficar. Aqui eu já tinha colocado um em cima do outro ali pra ver como que ia ficar. O espacinho entre os dois bolos ficou ok, não ficou muito grande, então o palito ficou certinho. E a blendagem ficou bem certinha. E como demorou um tempinho entre um bolo e outro, já foi dando uma descansada, ele já foi descongelando. Porque vocês sabem que eu ganachei o meu bolo gelado. Então, eu tiro da geladeira, já faço a blendagem. Então, esse tempo que eu fui fazendo um e o outro, já deu uma descongelada ali. Ele já foi voltando para a temperatura ambiente, né? Pra gente poder aplicar a pasta. E agora a gente já vai começar a cobertura. Esse andar da base, eu abri essa pasta bem fininha, minha gente, bem fininha mesmo. Eu tô primeiro dando uma acertada aqui nos palitos, para poder fixar ali, o palitinho poder furar nessa pasta, e depois eu vim alisar. E aí, esse daqui, como vai ter um detalhe todo de babadinho, eu abri essa pasta bem fininha, porque ela não vai ter, né, tanto impacto aí na decoração, ela não vai aparecer. É somente pra eu ter uma base, pra eu poder colar os detalhes que eu vou fazer mais pra frente. Então, esse aqui eu não vou alisar muito, eu não vou fazer muito a quina muito perfeitinha, não vou me atentar muito com imperfeição, porque nada disso vai aparecer. E aqui eu dei uma aceleradinha para mostrar para vocês, né, como que eu faço a cobertura. Eu vou abrindo a pasta americana e vou passando a mão sempre de cima para baixo, né? Vou colando ela no bolo, vou ajustando. E aí ela vai ficando ali certinha. Aqui eu abri essa pasta bem grande, então tava com a folga perfeita aí para poder alisar. Depois venho com esse alisador que tem uma basezinha mais pontuda e eu fui pressionando ele para baixo, então ele já foi cortando ali a pasta americana automaticamente. E aí eu tirei o excesso. Então aqui a gente vai fazer todo o alisamento. Geralmente eu faço isso aqui, 2 alisadores, um na lateral e um em cima, e eu vou fazendo a quina, vou acertando a lateral, tudo isso. Mas como eu falei para vocês, esse bolo não vai precisar de muito capricho, porque ele vai ser todo coberto a base. Mas os outros eu já dei uma caprichada a mais, deixei mais retinho, como vocês estão vendo. Então, como eu já tinha mostrado a cobertura do andar de baixo, eu não mostrei os outros, porque ia ser a mesma coisa. Você coloca a pasta americana, vai ajustando, depois alisa e vai alisando o máximo até ele ficar bem retinho. Então, eu montei os andares e agora a gente vai começar a decorar o andar de baixo, que vai ser com esses babadinhos. Eu não sei muito bem o nome disso aí, não sei nem se tem nome, mas é como se fosse uma trouxinha que a gente vai fazer com a pasta americana. Eu abri vários círculos e aí, como vocês estão vendo, eu tô dando uma apertadinha na base, na ponta dela, para tirar esse aspecto grosso que fica quando a gente corta. Se a gente cortar, pegar e colocar no bolo, vai ficar muito grosseiro, porque a lateral dela fica com esse corte grosso. Então, eu dou uma apertadinha nela toda para poder tirar isso e ficar mais delicado. E aí, basicamente, vai ser isso. Eu vou fazer isso nesse andar todo. Foram, acho que 4 vezes que eu cheguei a abrir pasta americana para poder fazer, porque demora, viu, minha gente? Essa quantidade toda aí, eu acho que só deu para uma fileira. Então, eu abri bem mais vezes para poder fazer esse mesmo processo. Então, é basicamente isso que eu vou fazer nesse andar todo, né? Tem bolos que a gente faz esse detalhe, tipo um degradê, de um rosa claro para um rosa mais escuro. Fica muito bonito também, mas como a inspiração que a cliente me mandou, ele era todo rosa, eu não fiz. A única alteração que eu fiz nesse bolo foi o andar do meio, que eu dei uma incrementada aí, que vocês vão ver mais pra frente. Mas o restante eu fui seguindo a inspiração que a cliente me mandou. Então, ela pediu o bolo como a aspiração, né, o mais próximo possível. Então, eu fui fazendo ali todos os detalhes. Claro que não fica igual, a gente sempre avisa. Mas eu fui colocando todos os detalhes para ficar, né, bem próximo à inspiração. Aqui eu já tava na minha última camadinha, colocando os babadinhos e tô fazendo a mesma coisa. Eu vou apertando, soltando ali para tirar o corte grosseiro da pasta, vou colocando e sempre colando. E aí depois eu fui dando uma apertadinha no bolo todo, acertando alguns que ficou meio aberto, ajustando, para ficar tudo bonitinho. Porque o legal é que não fique parecendo que é um círculo, né? Esse detalhe. É para ficar como se fosse um babado mesmo. Então, eu fui ajeitando, fui acertando, apertando. E aí, vocês estão vendo que não ficou aparecendo nada do bolo praticamente, né? A pasta que eu coloquei antes, ela foi só pra, né,
ter onde a pasta colar. Porque se eu fosse fazer esse detalhe na ganache, poderia também ficar parecendo fundo marrom, não ia ficar legal. Então, a gente faz esse fundo aí coberto só para ter, né, uma cor ali e não ficar um acabamento feio. E agora eu vou fazer o detalhe desse bolo do meio, como falei pra vocês, esse eu quis dar uma incrementada, não tinha esse glitter na inspiração, mas eu quis colocar porque esse tema, né, tinha um glow, tinha dourado, então eu achei que não ia destoar da inspiração que ela mandou e só ia acrescentar. Então, o que é que eu fiz? Eu cobri os dois andares, tanto da base como de cima, com plástico filme, para que não pegasse esse glitter neles. E tô passando aí esse pó, ele é um branco cintilante, que é da Arte Decor. E aí, eu fui colocando no bolo todo. Então, eu fui borrifando sem álcool, sem nada, somente o pó. Borrifei no bolo todo. Depois eu tirei esse plástico filme que eu coloquei tanto no andar de cima como no andar de baixo. E vou fazer o acabamento com essa tirinha aí que eu fiz, para poder fazer o acabamento, né, nesse andar de baixo. Gente, aqui eu coloquei o lacinho. Eu tive que fazer essa parte aqui, porque o Lucas foi ajeitar aqui, apagar coisa do celular. Aí eu não tinha como parar aqui, porque a cliente já tá próximo do horário dela vir retirar. Então, eu só fiz aqui, coloquei o laço. Fiz aqui essas marcaçõezinhas nessa cordinha daqui da lateral. E já marquei aqui os pontinhos onde eu vou colocar as bolinhas, porque aqui vai ter umas bolinhas brancas. Aí eu fiz aqui um pouquinho de glacê real. Vou usar aqui um bico perlê bem pequenininho, tá vendo? E vou fazer umas bolinhas. Então aí esse daqui do meu já vai estar finalizado pra gente poder ir pro de cima. Então aqui já tá finalizado o de baixo, tá vendo? Esse de cima eu vou fazer as bolinhas e aí eu vou colocar aqui a aplicação da renda. Essas bolinhas, minha gente, eu tô fazendo no glacê porque eu tava sem chocobol. Se a gente tiver aquelas bolinhas brancas de chocobol, fica perfeito, porque você não vai precisar fazer certinho aí essas bolinhas com glacê. É mais trabalhoso do que colocar a bolinha, né? Então, a gente só enfia a bolinha aí e ela fica perfeita. Só que como eu não tô tendo muito pedido que precise dessas bolinhas de chocobol, eu achei que não valia a pena eu comprar o pacotinho, porque eu não ia usar mais. Então, eu preferi fazer no glacê, mas ficou da mesma forma, a bolinha perfeita. Como eu tô usando o bico perlê, ele ficou todas as bolinhas do mesmo tamanho. Aí, como que é que eu fiz? Eu apertava e fazia tipo um movimento circular, e aí ela ficava uma bolinha. Quando ela ficava pontuda, eu dava uma tocadinha nela, porque como é glacê, ele não vai sair na mão da gente, ele fica seco, né? Depois que a gente aplica. Então, eu coloquei, quando ela ficava pontudinha, eu colocava. E quando ficava, né, a ponta para cima, eu só dava uma tocadinha ali, ele ficava redondinho. Então, todos eles ficaram bem redondinhos e do mesmo tamanho, não teve alteração nem nada. Ficou branquinho, ficou perfeito. Mas se a gente tiver o chocobol, né, a gente não vai ter esse trabalho aí de ter que fazer todos do mesmo tamanho, usar a mesma pressão na mão. É só colocar a bolinha e ele fica perfeito. E aí, o andar do meio tava todo pronto, né? Ok, vamos pro andar do topo. Aqui a gente vai aplicar essa renda. Eu tinha feito ela na noite anterior. Quem assistiu o último vídeo aí viu que eu falei sobre a renda. Só que eu não mostrei fazendo porque, como eu falei pra vocês, o gás acabou, né? No vídeo anterior. Então, eu sequei ela uma parte. Ela não ficou totalmente pronta e eu deixei ela pra secar ali da noite pro outro dia, né? Da noite até amanhã. Então, depois eu só fiz tirar do tapetinho e ela ficou pronta. Então, eu guardei ali, cobri com plástico filme para ela não ressecar, para ela poder ter esse movimento, né, que ela fica flexível, pra gente poder aplicar no bolo. Então, eu coloquei ali um pouquinho de colinha de CMC atrás e vim aplicando ela. Eu só colei ela nas duas pontas, tá vendo? Colei primeiro uma ponta, fixei ela, vim dando a volta no bolo e depois eu colei a outra ponta. E depois nessas partes de cima, que tem um detalhezinho, né, que vai subindo, eu fui colocando só um pouquinho de cola depois e fui fixando. Então, não precisei de muita cola, não. Ela já ficou aí perfeita. E aí, ficou faltando um pedacinho atrás, mas não teve problema, porque essa parte ficou pra trás. Mas ela ficou toda perfeitinha, bem certinha. Com esse mesmo glacê que eu fiz as bolinhas,
E o mesmo bico perlê também, eu fiz esse acabamento aí de baixo. Como tava um espacinho bem pequenininho, como vocês estão vendo, eu usei esse bico perlê pequenininho mesmo, porque ele ficou perfeito. Se tivesse um espaço maior, ou se tivesse alguma imperfeição, talvez eu colocasse, né, um bico de confeitar, alguma coisa que fosse maior. Mas como tava aí bem perfeitinho, né, o acabamento, esse bico serviu. Então, eu fiz só umas bolinhas aí, rodeando o bolo todo. E ficou perfeito, porque fica mais delicado, né? Fica mais bonito. E aí, agora a gente vai colocar o topo, que vai ser aquele sapatinho que a gente fez nos vídeos anteriores. Pra quem não tá acompanhando aí, eu fiz uma sequência de 3 vídeos mostrando todo esse kit. Então, se você não viu os outros, volta pra poder pegar tudo certinho e você vê aí como que eu fiz esses detalhes. E aí, para colocar esse topo em cima do bolo, a gente não pode simplesmente pegar e colocar, né? A gente precisa ter uma estrutura, precisa colar, para que fique tudo seguro. Então, eu tô pegando aqui esse palitinho de madeira, aquele que é retinho, que a gente geralmente usa para maçã, que é aqueles palitos de picolé. Coloquei um pouquinho de chocolate para ele fixar ali no bolo e grudar. E passei também um pouquinho de chocolate nele, né? Como ele é retinho, eu passei o chocolate nele e encostei o sapatinho nele. Então, ele colou tanto no palito como na base, que eu também coloquei um pouquinho de chocolate. Então, ali ele fixou, o chocolate endurece e ele fica perfeito. Não precisou de mais nada, ele fica super firme. E aqui a gente teve o kit completo. Para quem viu os vídeos anteriores, viu esses doces que a gente fez aqui, parte por parte. E ele ficou assim, minha gente, bem delicado. A paleta de cor foi 2 tons de rosinha, né? Um mais escuro e outro bem mais claro, mas foi, na verdade, todos claros, né? Os tons de rosa. E aí a gente colocou também dourado e um pouquinho de verde. Então, ficou assim, as trufas. A cliente que escolheu a quantidade de doces que ela queria e os itens. Então, ela pediu 5 cones, trufas, quadrinhos, o bolo, tudo ela pediu como ela queria. E ficou assim o resultado. A decoração ela deixou por minha conta, dos doces. E o bolo, ela mandou a inspiração, que eu vou colocar aqui para vocês me dizerem se ficou parecido ou não. Então, a gente seguiu a inspiração do bolo, acrescentando o sapatinho, que ela pediu um sapato de bailarina em cima. E os doces ficou por nossa conta. Então, aqui a gente já tinha embalado, estava tudo prontinho. Só esperando ela vir retirar. Depois aqui esse bolo eu passei plástico filme também, em volta dele, né? Pra ficar todo fechadinho e não ir assim aberto. E como eu sei que vocês gostam de saber os detalhes, eu vou colocar aqui a quantidade de itens e o valor que a gente cobrou nesse kit. Então, tudo foi a cliente que escolheu, ela montou o kit. E a gente seguiu a decoração como eu falei pra vocês. Aí depois a gente foi finalizar o outro bolo, que foi um bolo de 1 kg de chantilly. A cliente também me mandou uma inspiração. Então a gente fez ali seguindo a inspiração e só acrescentou o topo que ela pediu, que foi com o nome e a idade da aniversariante e a plaquinha de Happy Birthday em cima. Então a gente fez ali o bolo bem rústico, com esse chapiscado aí, rosé. E esse detalhe aí, eu acho que era meio que um rosa, né? Eu tentei fazer a paleta o mais próximo possível, só que aí a gente foi fazendo várias misturinhas de corante para poder chegar nesse tom e ficou bem próximo. Então, a gente fez aí esse respingado rosé, acrescentou o topo como ela queria, ela pediu com essa letra também, com essa cor prata. E ficou assim, a gente finalizou esse bolo depois, então eu não tinha como gravar pra vocês, porque meu celular já tava cheio. Como eu gravei todos os detalhes do bolo de pasta, eu não consegui gravar decorando esse. Mas vocês já viram eu fazendo vários bolos aqui de chantilly, e esse é um modelinho simples, então vocês já sabem como que eu faço. Então aqui já tava tudo pronto, o bolo já tava embalado ali, como eu falei pra vocês, cobri tudo com plástico filme. Esse aqui eu já ia embalar, pra poder só esperar, né, as 2 clientes virem retirar. Então, vamos ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou de acompanhar essa sequência de vídeo, comenta aqui se você viu todos os 3 vídeos. E se você gostou e se quer mais vezes, né, que a gente faça vídeos assim. Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário aqui embaixo e se inscrever aqui no canal, viu? Até o próximo vídeo.